Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Hoje, sexta-feira, fim de semana está chegando, sexta-feira 13. Lembrando, a gente está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Agora são 10 horas e 30 minutos em ponto. Eu lembro para você também que está nos acompanhando, deixe o seu recado aqui. Depois eu mando um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos agora ao site do Bom Dia porque tem informação importante. E ainda hoje de manhã a gente tem um caso suspeito não confirmado, suspeito de coronavírus, morador de Paulo Bento, um homem de 38 anos de idade, que então está internado no Hospital Santa Terezinha, então para coleta de dados, enfim, e também para fazer exames, então, para ver se realmente se confirma isso. Então está aqui o primeiro caso suspeito de coronavírus na região, fará teste no dia de hoje. E também a questão do Rio Cravo, a gente vai trazer lá no impresso, e também as medidas de prevenção que chegam às escolas do Alto Uruguai. É sempre importante a gente ressaltar, né, o papel da escola quanto a isso. É claro que as crianças, juntamente com os pais em casa, devem ter os cuidados necessários, sempre lavar a mão, passar álcool gel, né, e quando for expirar, então, expirar com essa parte do braço e não com a mão. 10 horas e 31 minutos. Chegou a hora da gente conferir quais são os destaques para o jornal impresso e digital. Está trazendo uma situação bastante preocupante, né? A gente mostrava neste ano, ainda no ano passado, a questão do Rio Cravo, né? Até eu e o jornalista Igor Miller, a gente foi acompanhar lá. Uma situação bastante preocupante, né? Até o próprio diretor da Corsã aqui de Erechim ressaltou que o Rio Cravo, com a utilização dele, não vai faltar água para os erechinenses. Então está aqui, Erechim e Rio Cravo dá sobrevida ao abastecimento de água. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele vai falar então justamente desta questão, né? Erechim já teve racionamento, então é importante, mesmo em época que a gente não esteja passando por um racionamento de água, é importante para que todos os moradores, enfim, não só aqui da nossa região, mas de todos aqueles que nos assistem, que lembrem, né, sempre fechar as torneiras quando não for utilizar, para então evitar também essa questão de falta de água. E também emitida a ordem de serviço da Transbrasiliana. E o Finardi fala então também aí de uma questão polêmica, né, o pagamento ou a greve dos servidores municipais aqui de Erechim. As primeiras damas da AMAL elegem a nova diretoria do colegiado na região, então ontem aí marcou a inauguração, que também tem aí da Galeria das Ações realizadas em todo o Alto Uruguai. Na página 4 você confere então a coluna de opinião, e na 5, Energia e Telecomunicação, Assembleia da CRERAL aprova balanço e investimentos para 2020. Na página 6 a gente vai ter os destaques então aí, a coluna de opinião falando sobre a inteligência financeira, e também na 7, Semana Mundial do Glaucoma. A doença pode levar à perda da visão. Segundo especialistas, é a doença que mais causa perda de visão irreversível em todo o mundo. Então, aí, isso porque do dia 8 ao dia 14 de março é comemorada a Semana Mundial do Glaucoma. Está aí a informação, então a Isabel traz a informação para nós. Na página 8, a gente tem um destaque, então, aqui para a coluna do Salus Locke, Olhos de Águia, que vai trazer a questão do coronavírus aí, né? Que ele diz que vai passar, mas muitos ficarão pelo caminho. Ele também diz aqui que 2 das 15 maiores cooperativas do agro do Brasil estão instaladas aqui em Erechim. Entre os outros destaques, né, a situação na Itália é grave e por muito tempo foi julgada sem seriedade, diz então aí um morador de lá. Na página 10, a gente tem o destaque então para o Santa Mônica, que esteve representado lá na Expo Sija, as parcerias envolvidas e também as medidas de prevenção que chegam às escolas aqui do Alto Uruguai em virtude do coronavírus. Tem destaque também na página 12, a informação para você. Está falando então que as perdas em razão da estiagem, né, já 8 municípios aqui no Alto Uruguai decretam situação de emergência, e em Centenário as perdas chegam a 15 milhões de reais devido então à falta de chuva na região. Na página 13, Erechim, coloração da água em rio no interior preocupa moradores lá na linha Rio Negro, povoado Cuã. Olha a foto
Aí, então, preocupante a situação também. Muita gente reclamando, inclusive, não só aqui em Erechim, mas a nível estadual também, a questão do atendimento por parte da Corsã. A Corsã que passou por uma série de problemas, a questão da turbidez, que então foi também bastante pautado aí nos últimos dias, né? Meio Ambiente e Cultura tem novos secretários lá em Aratiba, tem os classificados do Bom Dia. Você confere também em Gaurama, o último dia para se vacinar contra o sarampo. E também, então, o termo de cooperação para credenciamento dos bombeiros voluntários lá de Jacutinga. E em Erechim e também em Viadutos, incêndio destrói casas aqui também nas duas cidades do Alto Uruguai. Tem o caderno de variedades. No esporte, um alerta, então, como o coronavírus está afetando o futebol e outras modalidades esportivas. Tem também o Sub-17, as vitórias e tropeços na estreia do Brasileirão. E ontem foi dia de Grenal, né? O Grêmio e o Inter jogaram aí na Arena às 9 horas da noite. Uma disputa que teve até uma confusão aí no final, né? Mas ficou tudo empatado, então, e teve certas polêmicas. Na página 24, você confere então que o Ângelo fecha o gol para o Atlântico, que perde então e Atlântico perde para o Passo Fundo, né? O Atlântico que jogou ontem aí foi derrotado por 4-0. Tem informação para você. E também aqui Severiano de Almeida, a quinta rodada do Municipal será hoje nesta sexta-feira. 10 horas e 36 minutos para você que está nos acompanhando. Chegou a hora então da gente conferir como é que fica o clima para o dia de hoje. Olha, uma notícia, não sei se é boa ou ruim, né? Porque para os agricultores talvez seja muito ruim. Então a gente não tem previsão de chuva novamente. Hoje tem a ser um dia novamente de muito calor. A temperatura à tarde pode chegar aos 34 graus Celsius, predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Tá aí então, 10 horas e 37 minutos, eu vou pegar o jornal impresso do Bom Dia desta sexta-feira, que já está nas bancas, então para você que quer conferir aí. Lembrando que se você ainda não é assinante do Bom Dia, basta você ligar para o 3520 8500 e ter acesso exclusivo às reportagens feitas aqui pelo grupo Bom Dia de Comunicação. Um ótimo fim de semana para você. Eu retorno na segunda-feira e eu lembro para você então, e já faço o convite para que acompanhe o Leandro Zanotto no horário do meio-dia, com Bom Dia Notícias, mais informações aqui do Alto Uruguai. Um ótimo dia para você, bom fim de até mais, tchau, tchau.